Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, Epístola de Tiago, capítulo 1. A Epístola de Tiago se encontra logo após a Epístola de Hebreus e antes das Epístolas do apóstolo Pedro. Os irmãos encontraram somente um versículo, o versículo 2, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pai querido, nós te louvamos por esta palavra. Rogamos a graça do teu Santo Espírito para que nos conceda a revelação da tua maravilhosa palavra sobre nossas vidas, para que nesse dia e nessa hora sejamos aperfeiçoados para o serviço que glorifica tão somente o teu nome. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez o versículo para os irmãos. Assim está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria na provação? Fala sério. Como isso é possível? Como isso é possível? A Bíblia fala de uma alegria que não é humana, uma alegria que não é natural, uma alegria que não pode ser confundida com euforia. Euforia são prazeres momentâneos que geram pesares duradouros. Não é sobre essa alegria que vem, que vai, que a Bíblia se refere. A Bíblia se refere a uma alegria que é fruto do Espírito. De modo que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele se encontrava algemados com os grilhões sobre o poder do Império Romano, aprisionado, mas ao ter a oportunidade de escrever para a igreja, ele diz: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É uma ordem que expressa o desejo de Deus. Alegrai-vos, enfatizando mais uma vez, ele repete: alegrai-vos, mas ele nos diz o motivo, a razão da nossa alegria: alegrai-vos no Senhor. Com isso, logo percebemos que não devemos nos alegrar nas circunstâncias, nas situações, nas tribulações, nas adversidades, nos infortúnios que nos sobrevêm e que subitamente ocorrem. Mas devemos nos alegrar no Senhor, na certeza que se estivermos no vale, Ele estará conosco e não há o que temer. Na certeza que se precisarmos andar pelas águas, Ele estará conosco e as águas não há de nos submergir. Na certeza que ainda que venhamos andar pelas fornalhas da vida, Ele estará conosco e nenhuma chama arderá em nós e o fogo não nos queimará. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Sim, eu posso me alegrar em Deus em todas as ocasiões, independente das circunstâncias, por mais que adversas sejam as lutas e as provas, eu posso me alegrar em Deus. Essa alegria sobrenatural é um fruto do Espírito que precisa ser desenvolvida através da maturidade de cada cristão e expressa a verdadeira fé de um servo de Deus. É essa alegria que Tiago agora fala: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por algumas provações? Não. Por uma provação não, mas por várias provações. Parece algo tão contraditório, porque ninguém aqui é masoquista. Eu não sou masoquista.
Eu não me alegro diante da dor. Não tem como a gente sorrir perante o sofrimento, dar gargalhada perante tragédias, desgraças. Não tem como. E também não creio em um Deus sádico, um Deus que tem prazer em nos ver sofrer. Então Deus não é sádico e ninguém aqui é masoquista. Então o que é que o texto quer nos dizer, pastor? O que é que o texto está querendo nos ensinar? Alegrai-vos, ou melhor, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é termos alegria nas provações, mas termos alegria diante das provações, na certeza que tudo que acontece em nossas vidas acontece com um propósito. Porque está escrito em Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o que for, nos céus, na terra, no presente, no futuro, aqui ou em qualquer outro lugar, seja o que for que esteja acontecendo, está acontecendo porque vai cooperar para o nosso bem, mesmo sem entender. Eu posso me alegrar diante das provações, não pelas provações, mas na certeza que Deus está comigo e algo maravilhoso Ele tem preparado para mim. E o texto nos diz, meus irmãos, palavra atribuída especificamente para cristãos nascidos de novo, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Lembro-me de uma certa ocasião, conversando com um pedreiro amigo que estava fazendo um trabalho em casa. E ele disse, pastor, o crente passa por muitas provas. Não é, pastor? E eu parei, pensei, senti o peso daquelas palavras. E eu disse, é verdade, meu irmão. Está escrito no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Vocês sabem do que eu estou falando. O cristão é provado em todas as áreas, em todo o tempo. Nunca vamos viver sem prova. O que precisamos é aprender a sermos aprovados em tudo, para sermos promovidos em todo o tempo. Nunca vamos viver sem provas, essa é a verdade. Assim como nunca vamos viver sem guerras, nunca vamos viver sem lutas. Portanto, aprenda a lutar. Eu olhei para ele e citei Salmo 34, versículo 19. Muitas são aflições do justo. Mas o texto não termina aí. O texto continua dizendo que muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas as aflições, de todas as tribulações, de todas as provações, de todas as perseguições vos livrará. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Apesar das constantes provas, apesar das constantes lutas, apesar das constantes aflições, uma coisa nós temos certeza, que além de estar conosco, de todas Ele nos livrará. Você tem essa certeza? Você pode aplaudir ao Senhor por esta certeza? Glória a Deus! Aleluia! Talvez eu esteja diante de pessoas que estão passando por provações. Eu estou passando por uma provação. Minha esposa está internada desde quinta-feira passada. Não tem previsão para ter alta. Está grávida, mas desde então tem enjoado bastante. Tudo que ingere simplesmente vomita. Não há previsão de sair. Nós estamos nessa prova. Estou hospedado lá na Clínica Santa Mônica, no apartamento 6. Já faz uma semana que eu estou dormindo lá com ela. É prova, meu irmão. Mas diante disso eu posso me alegrar, porque tenho visto o cuidado de Deus em nossas vidas. E mesmo sem compreender o porquê de tantas coisas, eu posso glorificá-lo na certeza que o melhor Ele tem preparado para mim. O melhor Ele tem preparado para nós. E essa palavra é a palavra que Deus ministra ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Extrair a alegria do sofrimento. A capacidade de extrair paz dos tormentos. A capacidade de extrair o bem do
mal. Mas como isso é possível? Sabe, querido, eu aprecio muito a natureza como uma criação do eterno Criador. E há coisas que me deixam simplesmente impressionado, como por exemplo o cisne. Você sabia que o cisne canta melhor na hora da dor, no momento do sofrimento? O melhor canto do cisne é quando ele está sofrendo. Ele canta lindamente, ele canta que encanta, na dor. Ele é capaz de produzir algo que naturalmente não é capaz. O carvalho, ela se fortalece pelos vendavais que sobrevêm em sua vida. As raízes vão se fortalecendo a partir dos vendavais. Eu não estou falando de agaroba, qualquer vento derruba um pé de agaroba. Eu estou falando do carvalho, vem tempestade, vem vendaval, vem os ventos contrários e as raízes vão se aprofundando. Nós somos como carvalho de justiça, conforme a Bíblia nos ensina. Algumas outras verdades é que a ostra só produz a pérola quando é ferida. A pérola é formada das lágrimas da ostra. Quando uma substância simplesmente invade, ela, para se defender, ela gera um mecanismo de defesa. E ali vai cobrindo aquela substância, seja um parasita, seja uma areia, seja um cisco, seja o que for. Ela vai protegendo até se tornar uma pérola valiosa, preciosa. Às vezes, irmãos, precisamos ser feridos para produzir pérolas. A ostra só produz pérola quando ela é ferida. Então, momento de dor, momento de sofrimento, momento de prova, momento de lutas, podemos extrair coisas boas, maravilhosas diante dessas situações. E talvez haja, irmãos, nessa mesma situação, como a minha, passando por provações. Além do cisne, além do carvalho, além da pérola, o sândalo. O sândalo é a árvore que perfuma o machado que o fere. Mas o sândalo é interessante demais, porque ele exala o seu melhor aroma quando é ferido pelo machado. Aí ele asperge o seu aroma ao ponto que toma conta de todo o ambiente. Diante de lutas, diante de provas, diante de sofrimento, o bem tem sido produzido de uma forma especial. Da mesma forma em nossa vida. Você sabia que as maiores canções que existem foram compostas nos momentos de aflição? Os melhores quadros de arte, exposição de arte no mundo todo, vieram justamente nessas circunstâncias. As maiores ideias vieram de aflições. Então, se você está passando por uma provação, ao invés de se entregar ao desespero, ao invés de se isolar, ao invés de se entregar às lamúrias, às penúrias, comece a buscar algo da parte de Deus, algo que traga sentido, algo que traga significado a tudo isso. Porque a Bíblia diz que tudo tem um propósito. Romanos capítulo 5, versículo 3, vai nos dizer que a tribulação, ela gera perseverança. A perseverança gera experiência. A experiência gera esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. E o texto segue nos dizendo: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus está no controle de tudo. Essa verdade eu venho te dizer. E você pode se alegrar, não das provações, mas diante das provações, na certeza que Deus está contigo, e algo melhor Ele tem preparado para ti. Mas sempre diante das provações surgem duas perguntas: por quê? E para quê?
E eu espero, pela graça de Deus, tentar, deixando muito bem claro, responder a essas incógnitas dos mistérios, dos desígnios divinos. Por quê? Veja que no mesmo capítulo, eu encontro as respostas para esses grandes dramas e dilemas. No versículo 12, Tiago continua dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Aqui estão as duas respostas. Primeira resposta para a pergunta: por que somos provados? Somos provados para sermos aprovados. O texto nos diz aprovação, porque depois de ter sido aprovado, o que Deus espera é que venhamos ser aprovados em tudo. Segundo Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Aprovado não diante dos homens. Talvez você tenha aptidões, virtudes, talvez você tenha condições de ser aprovado diante dos homens, mas a questão aqui é ser aprovado diante de Deus. E talvez surja uma pergunta em nosso meio: mas pastor, por que Deus nos prova? Será que Ele não sabe a nossa estrutura? Será que Ele não conhece as nossas condições? Há pregadores que dizem que Deus nos prova para saber se nós temos ou não condição. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele conhece toda a nossa estrutura, conhece todo o nosso ser. De modo que as provas não vêm para Deus descobrir quem somos. As provas sobrevêm para nos revelar quem verdadeiramente somos. Você lembra da ocasião quando Jesus está diante de Pedro, diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Senhor, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. O nosso Deus não se confunde. O nosso Deus, Ele não comete desvaneios, equívocos. Ele sabe perfeitamente quem somos. E apesar de tudo, Ele decidiu investir em nós. E quando Ele decidiu investir em nós, Ele sabia com quem Ele estava lidando. Mas mesmo assim Ele não desistiu de mim, mesmo assim Ele não desistiu de ti, assim como não desistiu de Pedro. A Bíblia nos diz que Pedro, na primeira ocasião, negou. Nunca ouvi falar de Jesus. Na segunda ocasião, jurou. Eu juro por mim, pelos meus pais, que nunca ouvi e nunca estive com Jesus. Na terceira ocasião, ele nem negou nem jurou, ele apraguejou. E o que é apraguejar? É jurar pelos céus, é jurar por Deus. Antes Jesus tinha dito que não devemos jurar nem pelos céus, nem por Deus, nem pelo trono de Deus. Pedro simplesmente negou, jurou e chegou ao limite máximo da blasfêmia. Praguejou. E aí ele ouviu o canto do galo. Nunca mais conseguiu dormir direito. Imagine. Aquele canto do galo perturbou a sua vida. Mas o interessante é que naquela história foi revelado que a provação veio para revelar quem é Pedro. Porque Deus sabe exatamente a nossa estrutura. Não se engane. Deus não se surpreende com os nossos erros, com as nossas falhas. Ele é onisciente, Ele sabe perfeitamente quem somos e até onde podemos ir. E isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu entendo que preciso passar pelas provações, é para que essas provações venham me deixar aprovado no sentido de estar mais humanizado. Ao ponto de que eu não vou julgar para não ser julgado. Ao ponto que eu não vou condenar para não ser condenado. Ao ponto que eu não vou avaliar ninguém com a minha ótica para que não venha ser avaliado pela ótica de Deus.
Ao ponto que eu me torno misericordioso, porque eu sei que as provas que você está passando, eu também posso passar. De modo que aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia. Aquele que pensa que está em pé, porque na verdade, diante de Deus ninguém está em pé. Essa é a verdade. Mas se existe algum presunçoso, algum de coração altivo, que pensa que está em pé, que se colocou no pedestal da santidade máxima, ao ponto de julgar e condenar os irmãos, esse com certeza já se perdeu há muito tempo, e se perdeu na religião. Então essas provações vêm para nos humanizar, para nos aprovar, sabe, para nos deixar aprovado diante do Senhor. Sabe por quê, queridos? A didática de Deus é diferente da didática secular. Na didática secular, primeiro vem a lição, depois nós nos submetemos à prova. Não é assim? Com Deus é diferente. A ordem é alterada. Com Deus primeiro vem a prova e depois as lições. E às vezes nós não entendemos o que está ocorrendo. Como o próprio Jesus olha para os seus discípulos e diz: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Portanto, a prova vem para nos aprovar, vem para o nosso bem, e não para o nosso mal. Pedro diz que somos provados como fogo ardente. Olha a expressão que ele usa. Mas nós sabemos que o ouro, que a prata é refinado justamente pelo fogo. O ourives vai colocando aquele metal e só desiste daquele metal quando ele consegue ver o seu reflexo emitido na prata. Da mesma forma é Deus nos provando em todo o tempo, em todas as circunstâncias, e Ele só desiste de nós quando ver a sua face refletida em nossa vida. Então esse é um processo doloroso. Somos provados para sermos aprovados. É o que está escrito: bem-aventurado, ou seja, felizardo, agraciado, bendito o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado. Então, por que somos provados? Para sermos aprovados. Agora, próxima pergunta e resposta. Próxima pergunta é: para quê? Por quê? Para ser aprovado. Mas agora, ser aprovado para quê? Nos continua o texto dizendo: para receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Agora, querido, para que sermos provados? Para sermos promovidos. Deus não promove ninguém sem antes aprová-lo pelas provas da vida. José, antes de ser aprovado por Faraó, lembre que ele foi aprovado no cárcere. Ele foi aprovado como escravo, no lugar mais inferior, antes de subir nos lugares mais superiores. Porque a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, se as provas estão vindo sobre ti, é para te aprovar e, sobretudo, também te promover, para que você seja promovido por Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Quando estava no seminário, irmãos, alguns irmãos sabem perfeitamente disso. No dia de domingo, eu pegava 13 ônibus em Recife. 13 ônibus, de terminal em terminal. Isso quando Vanessa ia para a congregação. Então eu ia para a congregação de manhã, à tarde voltava, depois do evangelismo. Pegava a Vanessa, levava ela para o culto, depois deixava a Vanessa em casa e voltava para o seminário. Nesse esquema de terminal e terminal e terminal, era 13 ônibus no domingo.
Às vezes, quando ia no dia do sábado para participar da vigília, dormia no banco da igreja. Uma congregação de 40 irmãos. Não tinha ventilador. Era um calor insuportável. Eu me lembro que na madrugada eu acordava umas 5, 6 vezes para tomar banho, para poder dormir sossegado. E diante dessa situação vivemos lá durante 10 meses, exercendo e realizando a obra de Deus naquele lugar. Às vezes no dia domingo, depois que acabava a EBD, 2 horas ia começar o evangelismo. Acabava a EBD 11h30, ficava orando, Deus envia o almoço. Dava meio-dia, dava 12h30, 1h, 1h30, 2 horas, chegavam os irmãos para o evangelismo. O missionário comeu. Eu disse, não, irmãos, não comi. O missionário está em jejum. Não, irmãos, estão na prova. Mas esquecemos de trazer a comida para o missionário. Às vezes acontecia de 3 irmãos trazerem o almoço, mas às vezes esquecia de todos esquecerem. E ali eu não ficava magoado, nem ferido com ninguém, eu sabia quem estava por trás de tudo aquilo. Eu tinha dinheiro para comprar um lanche em qualquer lugar. A questão é que era um vilarejo, bem distante da cidade, do comércio. E dia de domingo, geralmente à tarde, é tudo fechado. Não dava nem para comprar um pacote de biscoito. E a gente ia passando pelas provas. Quando chegava no seminário, os amigos diziam, mas rapaz, esquece essa congregação. Vamos ajudar a igreja do pastor fulano. Ele está precisando de seminarista. Vamos para lá, ele está dando até uma oferta boa e agradável. Detalhe, os 10 meses sem receber nada. Pagava a minha passagem de ônibus, ida e vinda. E não recebia absolutamente nada da congregação. E aí, os amigos sempre tentando me persuadir, me convencer. E eu sabia que o propósito de Deus era que eu estivesse lá nessa congregação em Igaraçu, perto da Cruz do Cabugá, em um local chamado Entrada do Maracujá. Entrada do Maracujá, você conhece Maracujá, né? A forma do maracujá. O lugar era assim porque não era calçada, era todo emburacado. E aquele lugar era a Entrada do Maracujá. E os irmãos tentaram me convencer a me levar para algumas igrejas. E eles estiveram na sombra de renomados pastores, sendo remunerados também. E comprava livro, e aquela gente passando por aquelas privações, e vendo os irmãos sendo abençoados. Enfim, é Deus quem prova, é Deus quem aprova, é Deus quem promove. O único seminarista que saiu ciente para onde iria, dos internos que lá estiveram, que também foi a última geração de seminarista interno. Depois da nossa geração, o seminário interno fechou, não tem mais esse sistema de alunos morando lá. Mas o único que saiu ciente para onde ia, fui eu. Lembro de uma ocasião que era a nossa despedida, cada um ia agora, o que será de nós? Para onde nós iremos? Aí de repente o outro disse bem assim, só Sidney sabe para onde vai. E o outro disse, mas todo o tempo, mesmo sem ele saber, Deus já estava preparando ele, lá na Entrada do Maracujá. Eu entrei no seminário com 1 ano e 1 mês, irmãos, de evangelho. 1 ano e 9 meses, eu estava cuidando de congregação. 1 ano e 9 meses de cristão. Eu estava cuidando já de vida, de pessoas. Já estava quebrando a cabeça com gente. Missionário Milton. Isso eu tinha 20 anos. 20 anos. Lembro-me quando eu cheguei aqui, sendo consagrado o pastor mais novo da região, com 23 anos, alguém chegou e disse certo comentário. Esse pastorzinho aí não vai passar de 6 meses. Essa pessoa disse isso, chegou ao meu conhecimento. Esse pastorzinho aí não vai não passar de 6 meses. A tendência humana é julgar o conteúdo, né, pelo rótulo. E aí se frustram toda vez que fazem assim. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos no 8º ano exercendo o ministério pastoral nessa igreja. Torna-se um milagre, sabe por quê, irmãos? Porque eu não queria vir para aqui. Eu amo os irmãos e não tenha dúvida que não houve uma dúvida no meu coração quanto ao amor que eu tenho por vocês.
Mas quando Deus ministrou meu coração, missionário Milton, de vir para aqui, eu coloquei algumas coisas diante de Deus. Eu disse: Senhor, eu sou novo demais, só tenho 23 anos, inexperiente, solteiro, mantido pela igreja, profeta de casa, nasci nessa cidade, a igreja vivia um momento delicado, uma igreja histórica, Evangelista Cláudio, a igreja tem 45 anos, naquela época tinha seus 37 anos, uma igreja histórica. Antes de mim 16 pastores já passaram por aqui. E o Senhor da glória, é essa a tua vontade? Senhor, olha aí, quando eu digo que não queria vir, é porque eu me achava de uma certa forma limitado para a obra que Deus estava preparando. Só que Deus estava lá na entrada do Maracujá. Depois, no fim do seminário, quando eu estava em Vitória de Santo Antão, pegando ônibus e metrô, 2 ônibus e um metrô, toda quarta, todo final de semana, enquanto alguns amigos seminaristas, sabe para onde ia no final de semana? Para o shopping. E eu não podia ir, porque estava na obra, comprometido com a obra. E vinham essas provas, e vinham essas provações, porque para ser aprovado. Alguns colegas só foram entrar no chamado ministerial depois de 3 anos da formatura. E pela graça e pela misericórdia de Deus, aqui estou. E tenho sido promovido por esse Deus que prova para provar, que prova para promover a cada um dos seus servos. Certa feita, querido, um ferreiro que tinha a sua vida passada promíscua, mas se converteu. E certo amigo que não era cristão o visitou e disse: eu não entendo. Depois que você entregou a sua vida a Deus, você tem passado por lutas, por provações e aflições. Não consigo entender que depois que você entregou a sua vida a Deus, ao invés de a situação melhorar, piorou. O ferreiro não tinha resposta para dizer, para responder nenhuma, ficou calado por um tempo. Depois chegou para aquele homem e disse: observe, os ferros vêm à minha oficina completamente brutos. Eu pego esse ferro, jogo no fogo. Quando eles estão rubro, completamente rubro, avermelhado, eu coloco eles para levarem martelada. Coloco eles nessa mesa e começo a dar martelada. Grandes marteladas, com toda a minha força. Depois jogo na água fria. A mudança de temperatura causa estalos, a fumaça e o barulho cobrem minha oficina. Alguns ferros não resistem, logo trinca. Está vendo aquele lugarzinho ali? Ali estão os ferros velhos, é aquele que não presta para nada, eu jogo lá. E assim é todo esse processo. Aquele ferreiro olhou para o crítico e disse: realmente eu tenho sofrido muito, eu tenho passado por grandes aflições, mas a minha oração é que Deus não venha desistir de mim. Estou disposto a ir para o fogo, a ir para as marteladas, a ir para a água, até me tornar um instrumento perfeito aos olhos do meu Criador. A minha oração é essa, que Ele não venha desistir de mim. Eu quero te dizer, você está passando por essas provas, por essas provações, porque Deus não desistiu de você. Amém, irmãos? Deus ainda insiste em você, porque Ele reconhece valores extraordinários em sua vida. E hoje você pode dizer, igual a Tiago: tenho alegria diante das várias provações. E as provações que eles passaram aqui é bem diferente das provações que nós vivemos. Talvez suas provações sejam uma enfermidade,
Talvez suas provações seja simplesmente algo que você deseja adquirir, mas não tem condição, ou algo que você adquiriu e se encontra inadimplência para honrar o compromisso. Talvez suas provações sejam intrigas dentro do lar. Talvez suas provações seja desarmonia em ministério, em grupos ministeriais. Talvez essas sejam suas provações. Quão triviais, quão efêmeras, quão supérfluas são essas provações diante das provações que os apóstolos sofreram. Pastor, quais são, ou melhor, quais foram as provações que os apóstolos sofreram? Foram cruz, foram pedras, eles foram apedrejados, foi arena, onde eles eram colocados na arena para ser alimento de animal silvestre, de animal selvagem, para alardes e histeria de uma multidão animalesca que só queria ver o derramamento do sangue. As provas que eles viveram foram se tornar tochas vivas, eram queimados vivos. As provas que eles viveram foi ter que deixar a casa, deixar a família, deixar o emprego, deixar a cidade por amor a Cristo. E apesar de todas essas provas e provações que os apóstolos viveram, eles dizem: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes várias provações. Apesar de tudo, eles não perderam o ânimo, porque está escrito em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós fazemos parte do exército vencedor. A vitória está do nosso lado. O sucesso já está garantido, de modo que diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essas provas sobrevêm para nos aprovar, para nos promover, ao ponto de que um dia estaremos completamente íntegros. O texto diz: em nada deficiente. Lembra da história do ferreiro? Quando ele viu um ferro trincado, uma falha no ferro, o que é que ele fazia? Jogava por ferro velho. Mas quando ele viu o ferro que suportava tudo aquilo, ele sabia que existia um ferro apto para se tornar um grande instrumento. Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Sabe qual é a maior recompensa? Olha bem para mim. A maior recompensa não é um título, irmãos. Não é um cargo. A maior recompensa também não é um dom ministerial. Às vezes almejamos tanto isso, que o apóstolo Paulo até exortou a igreja dizendo: passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. A maior recompensa que nós temos é a coroa da vida. É a certeza que esse lugar não nos pertence e nós não pertencemos a esse lugar. É a certeza que o nosso Pai não nos deixará órfãos. Ele voltará para nos buscar. A certeza de que os céus dos céus é o que nos aguarda. É a glória eterna. Por isso essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de nos ser revelado em Cristo Jesus. Analisou as comparações que o apóstolo Paulo fala: essa leve e momentânea tribulação é leve, é momentâneo, é passageiro. Olha para o teu irmão e diz: vai passar, vai passar, vai passar. Agora o que Deus tem para ti é peso de glória eterno, vai durar para todos sempre. É a coroa da vida, é a coroa da glória, é a coroa da vitória, é eterno.
Portanto, entenda que se você não gosta de chorar, existe um lugar onde Deus vai enxugar todas as tuas lágrimas. Se você não gosta da depressão, existe um lugar onde Jesus vai curar toda a tua aflição. Se você não gosta de sofrimento, há um lugar em que Jesus Cristo vai curar toda a tua dor. E acerca desse lugar, a Bíblia diz: tudo se fez novo. Novos céus e nova terra. Não haverá mais angústia. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais tribulações e infortúnios. Nesse lugar também não haverá mais provas, nem provações. Sabe por quê? Porque já fomos aprovados. E nesse lugar seremos promovidos. Amém? Ministério de Louvor, por gentileza. Essa canção marcou muito a minha fé no início da minha jornada. Sempre que eu pensava em desistir, eu entoava essa canção no íntimo do meu coração, dizendo cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá força para prosseguir sobre as montanhas, sobre os vales. Ele tem derramado a sua graça sobre mim. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Você que tem passado por provações, se alegre em Deus, se alegre diante de Deus, se alegre na certeza de que você não está sozinho, se alegre na certeza que Ele tem vitória para a sua vida. Em nome de Jesus, adore ao Senhor através dessa canção. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre
sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Deus nos chama para romper o vale, romper o monte, através da fé. Para vivermos rompendo em fé. Viver pela fé não é viver sem problemas, irmãos, mas é viver acima de todos os problemas. Deus abençoe sua vida e continue firme e forte no Senhor. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.